Meus irmãos, boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estou aqui para gravar um vídeo com uma breve mensagem e também fazer uma oração com todos vocês. Espero que estejam tudo bem. E se tiver alguma coisa que não está bem, saiba que a palavra de Deus pode mudar os horizontes, trazendo uma fé vitoriosa para o seu coração, para o seu espírito, ok? Em nome do Senhor Jesus, eu quero fazer uma leitura com vocês. Está em Mateus capítulo 4, versículo 23, que diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Amém? Esta é a palavra que nós vamos fazer uma breve reflexão neste momento e notando o que Jesus está nos ensinando através desse feito. Nós notamos neste capítulo que o próprio Jesus, ele, antes de fazer isso aqui, ele está caminhando na praia e convidando pessoas para o seguir. E as pessoas estavam pescando, tendo uma forma de vida completamente diferente do que iriam conhecer posteriormente andando com Jesus. Mas Jesus, quando viu eles pescando, ele falou assim: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, vem a mim e eu vou discipular vocês, eu vou ensinar como vocês pescam almas, sejam ganhadores de almas. Este é o propósito central de Jesus e o propósito central de todos aqueles que são gerados de novo no Espírito: ser ganhadores de almas, ou pelo menos ser contribuidores para que o reino de Deus cresça com o aumento das almas, ok? Então tudo bem. Quando Jesus convida, e eles imediatamente largam tudo aquilo que eles estavam fazendo e seguem a Jesus. Quando eles estão seguindo Jesus, Jesus já começa a fazer na prática, e os discípulos observando o que o mestre estava fazendo. E Jesus estava pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E os discípulos começaram a ter uma visão de milagres, vamos dizer assim, uma visão de milagres. E começaram a aprender com o próprio mestre, com o Senhor Jesus, como operar a nível espiritual. E o Senhor Jesus diz assim: olha, aquele que crê em mim farão as obras que eu faço, e farão maiores ainda, porquanto eu vou para o Pai. É importante nós notarmos que a Bíblia fala assim: chegando a hora. Jesus estava na hora certa, no local certo, no tempo de se cumprir tudo que era profetizado através do Cristo. Jesus, ele foi batizado com aproximadamente 30 anos de idade e foi até aos 33 anos de idade nessa terra. O tempo ministerial de Cristo foram apenas 3 anos. Ele começou o seu ministério após ser batizado nas águas e após ser batizado no Espírito Santo. Após receber, o próprio João Batista falou assim: olha, que viu o Espírito Santo descer em forma corpórea sobre ele, sobre Jesus. Então, quando isso acontece, Jesus é levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Ele fica 40 dias, 40 noites jejuando em jejum. E quando ele termina o jejum, é onde ele começa ao seu ministério. É onde ele começa a operar milagres, onde ele começa a curar os enfermos, onde ele começa a expulsar os demônios. Até tem um filme herege,
que mostra Jesus ainda jovem, pegando um passarinho, colocando na mão, o passarinho parece que estava morto, colocava na mão e fazia aquele passarinho ressuscitar. Isso não tem base bíblica. O primeiro milagre que Jesus operou, biblicamente falando, foi em Caná da Galileia, onde ele transformou água em vinho, ok? Isso depois do seu batismo, onde começou o seu ministério, ok? Mas Jesus falou assim, olha, aquele que crê em mim farão as obras que eu faço e farão maiores ainda, porquanto eu vou para o Pai. Ou seja, Jesus teve 3 anos de ministério e ele operou milagres, ele curou os enfermos, ele andou sobre as águas, ele multiplicou pão e peixe, e ele falou assim, aquele que crê em mim farão as obras que eu faço. E quais eram as obras que Jesus fez? Jesus, ele, quando chegava em algum lugar tinha alguém cego, ele dava visão. Quando chegava em algum lugar que tinha mudo e surdo, ele expulsava o espírito mudo e surdo e a pessoa falava e ouvia. Quando ele chegava em algum lugar que o cara era coxo, ele fazia o camarada levantar e colocar a cama sobre as costas e andar. E isso não ficou somente em Jesus. Jesus só estava ensinando, Jesus estava fazendo e também ensinando aqueles que seriam discípulos deles a fazer também o milagre, a operar como nível, ao mesmo nível que Cristo operou na terra. O próprio Jesus é que falou, ele não é mentiroso, ele falou, aquele que crê em mim farão as obras que eu faço. E o que era que Jesus falava? Ele pregava o evangelho do reino, curava os enfermos, libertava os oprimidos, ressuscitava os mortos. Ele está falando, o que eu fiz é para você fazer também. Agora é interessante que não era só Pedro, Tiago e João, não. Você crê no Senhor Jesus? Então ele está falando, aquele que crê. Ele não definiu Pedro, você vai fazer, Tiago, você vai fazer, Simão, você vai fazer. Não, ele falou, aquele que crê em mim farão as obras que eu faço, ok? Por isso, irmãos, nós temos que operar no poder do Espírito Santo, curando os enfermos, libertando os oprimidos, porque Jesus foi quem nos ordenou. Ele falou, ide, curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, de graça recebeis, de graça dai, mas vocês façam isso, ok? Então o próprio Jesus nos ordenou a fazer. Então todo aquele que tem fé, agora tem uma questão também, a fé é tanto daquele que ministra, quanto daquele que recebe. Porque a Bíblia fala sobre quando Jesus chegava na própria terra dele, falava assim, e ele não pôde fazer ali tantos sinais por causa da incredulidade do povo. Então a falta de fé é um impedimento muito grande, que é como um muro, é como um teto de bronze que impede o milagre de chegar operando ali segundo a necessidade daquele que precisa do milagre. Então tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, ok? Mas se você crê no Senhor Jesus, não é só possível realizar milagre através de você, como deve